Alô, amigos do Arena Esportiva, aquele abraço. O tema do programa vai ser a criação do Comitê Brasileiro de Clubes Paralímpicos. E o assunto vamos debater aqui na TV Alerj, com ele, João Carvalho, que foi o primeiro presidente do Comitê Paralímpico Brasileiro. E o tubarão das piscinas, o homem da natação paralímpica, Clodoaldo Silva. João Carvalho, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença aqui no Arena Esportiva da TV Alerj. Ô Rui, é sempre um prazer estar com você. Você é uma pessoa tão especial para nós do movimento paralímpico, do movimento de pessoas com deficiência, pelo apoio que sempre deu à nossa causa. Tá com o Clodoaldo Silva, que é a nossa referência, também motivo de grande satisfação e orgulho, e queria agradecer a oportunidade da TV Alerj de estarmos aqui para falar dessa nova organização, o Comitê Brasileiro de Clubes Paralímpicos, que eu costumo dizer que é filho da pandemia e que será a vacina para as associações de pessoas com deficiência do Brasil, com toda certeza. Com certeza. Clodoaldo Silva, você já esteve com a gente, né, nos estúdios da TV Alerj, juntamente com o João, participou lá do Arena Esportiva por mais de uma vez e agora está aí com a gente por vídeo, né? Estamos aí juntos e quero agradecer a sua presença. Você que é campeão, ou melhor, você tem N medalhas, né? Afinal de contas, são 6 de ouro, 6 de prata e 2 de bronze da nossa natação paralímpica. É o tubarão das piscinas. Clodoaldo, muito obrigado pela sua presença aqui no Arena Esportiva. Eu que agradeço, Rui, eu que já sou sócio de vocês, né, do Arena Esportiva, da TV Alerj. É muito bom poder estar aqui com vocês novamente para falar do Clodoaldo Silva, um cara que nasceu lá em Natal, no Rio Grande do Norte, com uma paralisia cerebral, mas que isso não foi uma limitação para conseguir viajar ao Brasil e o mundo e ganhar muitas medalhas. E não só falar no esporte paralímpico, mas falar no segmento da pessoa com deficiência. Você que falou que são tantas medalhas, e eu tenho realmente 14 medalhas em 5 Paralimpíadas em casa. São mais de 700 medalhas. Quando eu nadava, meu lema era: se eu não ganhasse a medalha, eu comprava, mas eu trazia ela. Isso é brincadeira, pessoal. Mas é um prazer poder estar com você e principalmente com o meu eterno presidente do Comitê Paralímpico Brasileiro e hoje do Comitê Brasileiro de Clubes Paralímpicos, que a gente vai bater um papo muito legal aí na TV Alerj. Perfeito. E, João, o nosso Clodoaldo Silva é de um lugar lindo, que eu adoro. Natal, a capital do sol nascente. Ô, lugar bonito, rapaz. Vou te falar, hein? O Rui, sim. E terra de grandes nadadores. Sim. O Rio Grande do Norte formou um contingente grande, expressivo de nadadores paraolímpicos. Dentre eles, Clodoaldo Silva. Né? E ele esqueceu de dizer aí, na biografia dele, que ele é o homem que tocou fogo no Maracanã. Isso! 2016, né? Na pira, né, Clodoaldo? Isso mesmo, né? E falando lá de Natal, no Rio Grande do Norte, uma potência paralímpica da natação, do atletismo, né? E já que estamos no Arena Esportiva da Alerj, tem uma frasezinha muito legal lá em Natal, lá no Rio Grande do Norte, que vocês dois se conhecem bem, que é numa cidade chamada Natal, existe um povo chamado ABC. O ABC é o time de futebol lá de Natal, que eu sou torcedor. É verdade. Com certeza. E, além de tudo, você tem o Potiguar de Currais Novos, né? Você tem cidades ali maravilhosas. E o povo potiguar, como gosta do Carioca e do futebol do Rio de Janeiro, Flamengo, Vasco, Fluminense, Botafogo. Agora, os dois que brigam lá por torcida são Flamengo e Vasco, né? Como tem torcedor do Flamengo e Vasco lá em Natal. Eu queria começar aqui o programa, né, o Arena Esportiva, falando com o João Carvalho, que ele tem o privilégio de ter sido o primeiro presidente do Comitê Brasileiro Paralímpico e hoje é o primeiro presidente do Comitê Brasileiro de Clubes Paralímpicos. Então, eu queria que você falasse, João, em rápidas palavras, do que é o comitê,
né? O Comitê Brasileiro Paralímpico e o Comitê Brasileiro de Clubes Paralímpicos. A legislação brasileira, desde 98, quando foi instituída a Lei Pelé. A Lei 9.700... 9.615. 9.615, isso mesmo. Ela introduziu no Sistema Nacional do Desporto o desporto paralímpico e passou a oferecer recursos para o Comitê Paralímpico Brasileiro fomentar suas atividades. Num primeiro momento, lá com a Lei Pelé, eram recursos oriundos da loteria esportiva, muito pequenos. Isso. Mas depois, em 2000, tramita no Congresso Nacional uma lei que veio a se chamar Lei Agnello Piva, que passa a oferecer ao esporte brasileiro condições muito boas para fazer com que o esporte nacional fosse desenvolvido. Essas duas leis foram aprovadas lá na minha gestão, no Comitê Paralímpico Brasileiro, como primeiro presidente. E, no nosso caso, é o que nos levou a essa posição de destaque no cenário internacional. Em 2011, o Comitê Brasileiro de Clubes, que na oportunidade era a Confederação Brasileira de Clubes, passa também a receber recursos das loterias para fazer a formação de atletas olímpicos e paraolímpicos. Uhum. Bom, por uma razão qualquer, enfim, o Comitê Brasileiro de Clubes aplicou muito pouco do que deveria aplicar na formação de atletas paralímpicos, né? Talvez por conta de uma falta de expertise, enfim, alguma coisa nessa linha. Ou até mesmo, João, não só falta de expertise, falta de querer ter conhecimento, né? Porque é um segmento importantíssimo da nossa sociedade, né? Pois é, Rui, mas às vezes, né, a pessoa... Porque é muito diferente, né? O esporte paralímpico do esporte olímpico guarda diferenças muito grandes e talvez isso também seja um empecilho, né? Para que eles pudessem ter aplicado o que deveriam ter aplicado. Mas, bom, quando chega em 2018, uma nova lei, porque eles exigiam, para participar dos editais lá do CBC, do Comitê Brasileiro de Clubes, a filiação a eles, né? E poucos clubes de pessoas com deficiência podem, ou podiam e continuam podendo serem filiados ao CBC, ao Comitê Brasileiro de Clubes. E aí eles lançaram um edital esse ano, em maio, o edital número 8, para recursos humanos com vistas aos Jogos Paralímpicos e Olímpicos de Tóquio, e deixaram de fora, apesar da legislação não permitir quem não fosse filiado, né? Quer dizer, só os filiados poderiam participar do edital. Isso trouxe para nós um sentimento muito de injustiça, e nós, então, resolvemos juntar um grupo de clubes de pessoas com deficiência no Brasil para propor uma ação na Justiça, na Vara Federal, impugnando o edital do Comitê de Clubes, né, Brasileiro de Clubes. E nesse movimento que a gente faz, nós somos procurados pela direção do CBC, que nos propôs, então, olha só, não precisa ir para a Justiça, não há problema algum, a gente vai fazer o seguinte: vocês criam aí o Comitê Brasileiro de Clubes Paralímpicos, na medida em que a gente não consegue atender aos clubes de pessoas com deficiência, e nós vamos repassar aquilo que a lei determina para a formação de atletas paralímpicos para vocês. E foi, sabe, Rui, por isso que eu digo que somos filhos da pandemia, porque o vírus, né, tem essa coisa da gente estar em casa e fazemos muito bem de estar em casa, né, porque é um vírus traiçoeiro, né, letal. Altamente infectante, né? Altamente invisível. Né? Nós estávamos esperando uma guerra
um tiro, bomba, né? Sim. E, de repente, estamos todos aí enfrentando um inimigo invisível que se multiplica e que tantos malefícios traz, né, para as pessoas. É verdade. Mas ele foi o que nos oportunizou a fazer uma assembleia como essa conversa que estamos tendo aqui com a Arena, virtualmente, para que nós pudéssemos criar o Comitê Brasileiro de Clubes Paralímpicos, e foi me entregue, então, a tarefa de dirigir pela primeira vez essa nova organização do desporto paralímpico nacional, o que muito me orgulha, né? Porque eu tive a oportunidade, ao longo desses 40 anos que milito pela causa da pessoa com deficiência, eu tive a oportunidade de criar o futebol de amputados aqui no Brasil, depois dirigi o Comitê Paralímpico, dar vida ao voleibol paralímpico, e agora ao Comitê Brasileiro de Clubes Paralímpicos, que espero, né, fazer um bom trabalho, como fiz das vezes anteriores. Especialmente, Rui, oferecendo a possibilidade da gente formar gestores para os clubes e associações de pessoas com deficiência, para que eles possam não depender apenas e tão somente de recursos do CBCP, que são bons, mas são insuficientes para atender a todos. E a gente está querendo, então, fazer uma revisão dos estatutos de clubes e associações de pessoas com deficiência, porque muitas vezes eles não têm informação do que a lei cobra, né, para ser uma organização que possa pleitear recursos, seja através do CBCP, seja através de leis de incentivo e tantas outras, né, que existem no Brasil. Eu acho que essa será a nossa grande tarefa, além de formar, ajudar a formar, porque quem forma são clubes desde 1958, quem forma atleta com deficiência são clubes. Clodoaldo foi formado num clube de pessoa com deficiência, ele pode dizer bem disso, e muitas vezes tocado por abnegados que dedicam sua vida a contribuir para uma sociedade mais justa, mais inclusiva. João, não há nem o que se discutir. Competência você tem, comandou, né? Foi o primeiro a comandar o Comitê Brasileiro Paralímpico, né? Que se equivale ao COB, o Comitê Olímpico Brasileiro, e agora também tem esta honra de ser o presidente do primeiro, na primeira gestão do caso, o primeiro presidente do Comitê Brasileiro de Clubes Paralímpicos. Clodoaldo, e Rui, eu queria perguntar a você o seguinte: um atleta experiente, vitorioso que foi, com 6 medalhas de ouro, 6 de prata, 2 de bronze, totalizando 14 medalhas, conhecidíssimo no Brasil, no mundo, em todos os lugares, dando um exemplo de superação do problema que você teve, né, quando nasceu a paralisia cerebral. E através da sua força de vontade, através daquilo que você colocou como meta, foi e é um vitorioso, não só na conquista de medalhas, mas na superação. No seu entender, eu pergunto a você, qual é a importância, o quanto vai trazer de benefícios para os atletas paralímpicos a criação do Comitê Brasileiro de Clubes Paralímpicos? Clodoaldo. Legal essa pergunta, e como o João, né, tão bem falou, ele deu uma descrição aí do que é o CBCP, e o Comitê Paralímpico Brasileiro, ele é o maior órgão do esporte adaptado no Brasil, mas o Comitê Paralímpico Brasileiro, o CPB, tem a incumbência do alto rendimento, né? E só que no Brasil tem mais de 5 mil municípios, tem muitas pessoas com deficiência e vários clubes. E esses clubes, né, por muito tempo, estavam esquecidos. E o CBCP vem justamente com essa incumbência de poder estar lado a lado com os clubes, com as instituições, não só para destinar o recurso, mas também para poder estar passando essa questão da gestão profissional, para que dirigentes possam se tornar mais profissionais, para que os atletas eles não possam pensar só em nadar, só em fazer atletismo, mas eles possam também se profissionalizar
né? Algo que a gente busca no CBCP é após o atleta, a transição de carreira, porque ele vai se aposentar como eu me aposentei em 2016. Então, o mais legal é isso, e o mais importante é, legal, trazer medalhas, estar no lugar mais alto do pódio, é legal. Mas a gente tem que ver a questão humana, a questão da cidadania dessas pessoas com deficiência que podem colaborar e contribuir como qualquer outra pessoa. Então, o CBCP vem com essa proposta e eu fico muito feliz quando eu recebo o convite do João, do Luiz Marcelo, de estar no Conselho do Comitê Brasileiro de Clubes Paralímpicos como o representante dos atletas, né? Então, eu acredito que isso vai ser um exemplo. Não, e você tem razão, Clodoaldo. Você como um cara experiente, né? Como ex-atleta... Me chamando de velho, olha só. Não, nada... Eu digo uma pessoa altamente experiente, né? Velho é o João Batista, cara. Não, ele é mais experiente. Galera. Ele é mais experiente pelos cabelos brancos. Mais experiente. Isso, mais experiente. Mas tanto o testemunho do João, grande conhecedor da matéria, como você, que esteve, eu quando digo do futebol, aqueles que jogam ou jogaram futebol dentro das 4 linhas, e você esteve dentro das piscinas, dando um grande exemplo. Então, nada melhor do que vocês, e claro, na sequência, os colegas, os companheiros de outras modalidades, saberem da importância que é dessa criação do Comitê Brasileiro de Clubes Paralímpicos. Já, na segunda parte do Arena Esportiva, nós vamos continuar batendo papo a respeito dessa situação. O esporte como incentivo para as pessoas com deficiência. O Brasil já deu um passo, mas precisa dar mais passos ainda para que vocês sejam cada vez mais valorizados e cada vez mais sirvam de exemplo para a sociedade. Já, a gente volta no Arena Esportiva.